Lisboa era uma cidade de ruas estreitas e luzes amareladas, onde o vento soprava vindo do Tejo e os passos ecoavam contra as paredes dos prédios antigos. Naquela noite, eu voltava para casa depois de um longo dia na universidade. O centro histórico estava mais silencioso do que o normal. Foi quando percebi. Alguém estava me seguindo. A princípio, pensei que fosse coincidência. Mas virei uma esquina, e os passos continuaram atrás de mim. Meu coração acelerou. Eu apertei o celular nas mãos, tentando controlar minha respiração. Quando o homem se aproximou, o medo tomou conta de mim. Estava prestes a correr quando uma voz firme interrompeu a cena. Ela está comigo. Virei-me, e ali estava ele. Um homem alto, vestido de preto, com olhos tão escuros quanto a noite. Sua presença era forte, imponente. O desconhecido que me perseguia hesitou por um momento e depois desapareceu na escuridão. Meu salvador me olhava de cima, analisando minha reação. Você está bem? Sua voz era grave, controlada. Demorei um segundo para responder. Sim, obrigada. Ele deu um passo para trás, mas não parecia com pressa para ir embora. Você deveria tomar mais cuidado por aqui à noite. Eu ainda tentava entender o que havia acabado de acontecer. Quem é você? Miguel. Ele disse apenas isso, sem mais explicações. O jeito como ele pronunciou seu nome, a maneira como me olhava, algo nele era intenso. E perigoso. No dia seguinte, tentei seguir minha rotina normalmente. Mas não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Na universidade, minha amiga Beatriz percebeu meu comportamento distraído. Tá acontecendo alguma coisa, Isa? Você tá estranha. Pensei em contar. Mas como explicar? Fui salva por um homem misterioso e agora não consigo parar de pensar nele? Nada, só tô cansada, menti. Tentei me convencer de que Miguel não significava nada. Mas naquela mesma noite, ao sair da biblioteca, ele estava lá. Encostado em um carro preto, mãos no bolso, me observando. Me aproximei, sem saber ao certo por quê. Você sempre aparece do nada? Ele sorriu de canto, um sorriso quase imperceptível. Dessa vez, você que me encontrou. Eu deveria ir embora. Mas ao invés disso, aceitei o convite para jantar. O restaurante ficava em um terraço com vista para o rio. Era chique demais para mim, mas Miguel agia como se pertencesse àquele lugar. Ele não falava muito. Mas cada vez que me olhava, parecia ver além do que eu mostrava. O que você quer da vida, Isabela? A pergunta me pegou de surpresa. Quero ser jornalista. Quero contar histórias reais. Ele inclinou a cabeça levemente. Histórias reais podem ser perigosas. Algo na forma como ele disse isso me fez sentir um arrepio. E você? O que faz? Ele pausou antes de responder. Negócios. Negócios de quê? Ele sorriu de novo. Muitas perguntas para um jantar. Pela primeira vez, percebi que ele evitava certas respostas. Mas, ao mesmo tempo, me deixava curiosa. O jantar seguiu tranquilo, mas quando saímos do restaurante, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu do nada e agarrou meu braço. O que você está fazendo com ele? Antes que eu pudesse reagir, Miguel o afastou de mim com um movimento rápido. Não toque nela. O homem recuou, me lançando um olhar que eu não compreendi. Você não faz ideia de com quem tá se metendo, garota. Ele sumiu na escuridão. Eu tremia, mas Miguel não parecia surpreso. Hora de ir para casa, Isabela.
Mas eu sabia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar. Quem era Miguel? Por que as pessoas pareciam reagir a ele com medo? Mas cada resposta que encontrava só me trazia mais dúvidas. Foi quando recebi o envelope. Dentro, havia uma foto antiga. Meu pai, com Miguel. Meu coração disparou. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Ou pelo menos era o que eu sempre acreditei. Miguel e meu pai se conheciam? A pergunta que mais me assustava era outra, porque Miguel nunca me contou isso. Aquela foto não saía da minha cabeça. Meu pai e Miguel juntos. Meus dedos tremiam enquanto seguravam o papel amarelado pelo tempo. Isso não fazia sentido. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Ele nunca mencionou Miguel, nunca me deu nenhum indício de que conhecia um homem assim. Então, por que Miguel nunca falou sobre isso? Minha mente gritava para eu ir até ele e exigir respostas. Mas meu coração hesitava. E se a verdade fosse pior do que eu imaginava? Naquela noite, decidi agir sozinha. Eu precisava descobrir quem realmente era Miguel. No dia seguinte, fui até o arquivo da universidade. Uma professora minha, Dona Helena, já havia mencionado que antigos registros de empresas e casos públicos ficavam guardados ali. O que exatamente você procura, Isabela? Perguntou ela. Mordi o lábio. Algo sobre o grupo empresarial do Miguel Torres. Ela arqueou a sobrancelha. Torres. Esse nome é antigo, ela folheou um grande livro de registros. Aqui está. Grupo Torres. Existia há mais de 20 anos, mas foi dissolvido de repente. O que aconteceu? Bom, o fundador morreu em um acidente de carro. Dizem que foi um erro mecânico, mas muitos achavam que foi sabotagem. Meu coração parou por um segundo. Quem era o fundador? A professora olhou a página e respondeu com uma voz que me fez arrepiar. O nome dele era Antônio Torres. O sangue fugiu do meu rosto. O sobrenome de Miguel. Então foi isso? O pai dele morreu e, depois disso, a empresa foi destruída? E meu pai, onde ele se encaixava nisso? A cada passo que eu dava, mais perguntas surgiam. E eu sabia que só Miguel poderia respondê-las. Naquela noite, fui até a casa dele. Era uma mansão afastada do centro da cidade, cercada por muros altos e seguranças. Mas, surpreendentemente, eles me deixaram entrar sem questionar. Miguel estava no escritório, de costas para mim, olhando pela janela. Sabia que você viria. Minha respiração estava pesada. Por que você nunca me disse que conhecia meu pai? Ele virou lentamente. Seus olhos estavam mais sombrios do que nunca. Porque eu sabia que, quando descobrisse, você nunca mais confiaria em mim. Senti um arrepio. O que isso significa? Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Significa que seu pai era parte de tudo isso, Isabela. Ele fez parte da destruição da minha família. Meus olhos se arregalaram. O quê? Foi ele quem assinou os documentos que encerraram o Grupo Torres. E, foi ele que entregou meu pai para os homens que o mataram. Minha visão ficou turva. Não, isso não pode ser verdade. Você queria a verdade, não queria? Miguel se aproximou. Pois aqui está. Seu pai traiu o meu. Meu coração se despedaçou naquele momento. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um barulho ecoou pela casa. Tiros. Alguém estava aqui. Miguel agiu rápido.
Agarrou minha mão e me puxou para trás de um móvel. Fique aqui. O que está acontecendo? Ele pegou uma arma de dentro da gaveta e se moveu silenciosamente até a porta. Meu corpo estava tremendo. Segundos depois, um homem apareceu no corredor. Ele estava de preto, com uma arma na mão. Miguel foi mais rápido. Em um movimento preciso, desarmou o invasor e o derrubou no chão. Mas o homem riu. Você não pode fugir para sempre, Torres. Miguel apertou os dentes. Eu não estou fugindo. E então, sem hesitar, deu um soco forte no rosto do homem, apagando-o na hora. Meu corpo estava em choque. Miguel, o que foi isso? Ele respirou fundo, me encarando. Isso foi um aviso. Um aviso de quem? Ele hesitou por um segundo antes de responder. Dos mesmos homens que mataram meu pai. Meu coração pulou no peito. Isso significava apenas uma coisa. Se estavam atrás dele, então agora estavam atrás de mim também. Não percebi quando Miguel se aproximou. Minha mente estava em caos, mas meu corpo sentia cada movimento dele. Você não deveria estar aqui, Isabela. Isso não é seguro. Eu ri sem humor. E você acha que eu posso simplesmente esquecer tudo isso e ir embora? Ele me encarou. Seus olhos escuros me prendiam como imãs. Eu deveria fugir. Deveria odiá-lo. Mas, em vez disso, meu corpo agiu antes da minha mente. Me aproximei. E ele também. O ar entre nós ficou carregado. E então, antes que eu pudesse impedir, nossos lábios se tocaram. O beijo foi urgente, desesperado, como se o mundo pudesse acabar a qualquer instante. E talvez pudesse. Quando nos afastamos, ele segurou meu rosto. Se ficar ao meu lado, não há volta, Isabela. Eu já sabia disso. E mesmo assim, não podia mais me afastar. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem anônima. Se continuar com ele, você vai morrer. Minhas mãos gelaram. E foi aí que percebi. Isso não era mais um jogo. Era uma guerra. E eu estava bem no meio dela. Eu não consegui dormir naquela noite. A mensagem anônima ainda estava na tela do meu celular. Se continuar com ele, você vai morrer. Meu coração estava pesado, minha mente em caos. Mas uma coisa eu sabia com certeza, já era tarde demais para fugir. No dia seguinte, fui até Miguel. Eu precisava saber a verdade. Toda a verdade. Quando cheguei à mansão, algo estava diferente. Os seguranças estavam tensos. Vi Miguel no jardim, conversando com um homem que eu nunca tinha visto antes. Ao se virar e me ver, Miguel encerrou a conversa rapidamente e veio até mim. Você não devia ter vindo. Havia algo em sua expressão, preocupação? Medo? O que está acontecendo? Ele olhou para os lados antes de pegar minha mão e me puxar para dentro da casa. Você foi ameaçada? Engoli em seco. Sim. Seus olhos se tornaram ainda mais sombrios. Eu sabia que isso ia acontecer. Eles querem me atingir através de você. Mas quem são eles, Miguel? Ele respirou fundo antes de responder. Os mesmos homens que mataram meu pai. Os mesmos que destruíram minha família. E que agora querem acabar comigo. Meu estômago revirou. Então, o que eles querem? Ele me encarou, e sua resposta fez meu sangue gelar. Querem que eu te entregue. Eu me senti tonta. O quê? Eles acham que podem me controlar através de você. Acham que eu vou ceder.
Minha respiração ficou irregular. E você vai? Miguel segurou meu rosto, seus olhos escuros queimando nos meus. Nunca. Mas havia algo na sua expressão, ele estava dividido. Você está me escondendo alguma coisa. Miguel suspirou. Eu tenho um plano. Mas preciso que confie em mim. Confie em mim. Essas palavras ecoaram na minha mente. Eu já confiava nele. E era isso que me aterrorizava. Naquela noite, tudo aconteceu muito rápido. Eu estava em meu apartamento quando ouvi um barulho na porta. Antes que pudesse reagir, eles entraram. Homens de preto, com máscaras. Tentei gritar, mas uma mão cobriu minha boca. Meu coração batia como um tambor descontrolado. Eu tentei lutar. Mas era inútil. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi um carro preto me levando para longe. Acordei em um galpão abandonado. Minhas mãos estavam amarradas, meu corpo tremia. Um homem apareceu na minha frente. Alto, cabelos grisalhos, olhar cruel. Finalmente nos conhecemos, Isabela. Minha garganta estava seca. Quem é você? Ele sorriu friamente. Um velho amigo da sua família. Meu estômago revirou. O que você quer de mim? Miguel. Ele deu um passo à frente. Ou melhor, sua rendição. Meus olhos se arregalaram. Ele nunca vai aceitar. O homem sorriu de novo. Ele não tem escolha. O tempo passou devagar. Eu sentia meu coração batendo forte a cada minuto. E então, ele chegou. Miguel entrou no galpão como se o próprio inferno estivesse ao seu lado. Soltem ela. O homem grisalho riu. Você sabe como funciona, Torres. Se quer que ela viva, precisa se entregar. O olhar de Miguel se encontrou com o meu. Ele ia fazer isso. Não. Gritei. Você não pode. Mas ele deu um passo à frente. Eu posso. E vou. As mãos do homem foram até o coldre da arma. Sabe a escolha. Foi então que ouvi os tiros. O caos tomou conta do galpão. Homens armados invadiram o lugar. Os seguranças de Miguel. O som dos disparos ecoava por todos os lados. Miguel se jogou na minha direção, cortando as cordas que me prendiam. Vamos! Nós corremos. O cheiro de pólvora, os gritos, tudo parecia um borrão. E então, quando estávamos quase saindo, o homem grisalho apareceu de novo. Com uma arma apontada para mim. Se você se mexer, ela morre. Meu corpo congelou. Miguel também. O homem sorriu. Eu sempre disse que mulheres eram o seu ponto fraco. Ele puxou o gatilho. O som do tiro cortou o ar. Senti algo quente na minha pele. Miguel caiu. Não. Caí de joelhos ao lado dele. O sangue manchava sua camisa. Seu rosto estava pálido. Miguel, por favor, fique comigo. Ele sorriu, apesar da dor. Eu disse que não tinha volta. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não faça isso comigo, não me deixe. Mas seus olhos começaram a se fechar. Meu coração se partiu. E então, outra bala foi disparada. O homem grisalho caiu morto. Os seguranças de Miguel finalmente o eliminaram. Mas já era tarde demais. A ambulância chegou minutos depois. Eles levaram Miguel, e eu fui com ele. Minhas mãos ainda estavam sujas de sangue. Minha mente, em choque. Ele não podia morrer.
Ele não ia morrer. Mas quando chegamos ao hospital, o médico me olhou. Sinto muito. Meu corpo tremeu. Não. Isso não podia acabar assim. Isso não podia ser o fim. E então, vi algo. No balcão do hospital, um envelope. Com meu nome. Minhas mãos tremiam enquanto o abria. Dentro, havia um bilhete. Com uma única frase. Nem tudo é o que parece. Meu coração parou. Miguel estava vivo? Ou isso era apenas mais um jogo? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.